Uma nova polêmica envolvendo as ambulâncias do SAMU em Ribeirão. Uma mulher aguardou mais de 1 hora por socorro. O acidente foi no complexo Ribeirão Verde. A mulher ficou ferida após bater a moto num carro. A vítima aguardou socorro por mais de 1 hora. A demora foi tanta que o marido da mulher conseguiu sair de outro bairro e chegou no local antes do SAMU. Muito descaso com a população. Conta pra gente, você estava do outro lado da cidade? Estava trabalhando no Hospital São Paulo, prestando serviço e desloquei de lá aqui, primeiro com a ambulância demorou uns 30 minutos para chegar ainda. O flagrante da demora no atendimento foi feito pelo vereador Orlando Pessotti, que ficou bastante revoltado. Isso nos causa um tremendo espanto, porque se aquela mulher, naquele momento, tivesse batido um pouco mais forte a cabeça, tivesse tido um traumatismo craniano ou uma fratura exposta, como ficaria essa situação? O que aconteceria? Não é? A gente teria aí, com certeza, uma vítima por falta de atendimento, uma vítima por falta de resgate. O vereador disse que vai cobrar uma explicação da prefeitura pela demora. E esse advogado explica que a demora pode render ação contra a prefeitura. Total descaso do poder público, isso não pode acontecer. Aliás, vai começar a acontecer aquilo que já vinha outrora. O próprio particular vai socorrer diante do estado de necessidade. O que pode acontecer, por exemplo, se uma pessoa que se envolveu no acidente morre em decorrência da demora do socorro? A justa indenização em face do município. Além, é claro, de abrir a oportunidade para que o Legislativo comece a investigar essas situações e verificar se não é o caso até mesmo de improbidade administrativa. O Jornal da Clube já mostrou outras irregularidades envolvendo as ambulâncias. Esse vídeo feito por uma usuária reforça a falta de veículos. Repare que dentro da condução que levaria os pacientes da Distrital Norte para outros hospitais, havia 6 pessoas, uma superlotação. Tanto que deixou a paciente revoltada. É um absurdo a ambulância com um monte de paciente dentro e estava a minha tia também com pneumonia e um neném de 8 meses com bronquite. E teve uma mulher também que estava lá dentro, depois começou a passar mal dentro da ambulância vomitando. Tinha 5 pacientes fora os acompanhantes. Na unidade do Quintino 2, a população também critica bastante a falta de ambulâncias e confirma os problemas. Tanto é verdade que uma paciente precisou acionar um Uber para ser levada ao hospital. Agora ela mandou eu para o Hospital Santa Lídia, mas falei para ela, meus filhos estão trabalhando, como que eu vou lá? Foi onde ela chamou para mim. Eu estou indo para lá agora nesse momento. Porque não tem ambulância? Não tem. Ontem tinha 2 ali paradas, lá dentro, mas todas as 2 quebradas. A Câmara já encerrou uma CPI que apurou diversas irregularidades envolvendo as ambulâncias do SAMU. Durante a CPI, os vereadores encontraram várias ambulâncias paradas numa oficina na cidade de Sertãozinho. Uma delas, essa aqui. E o que o pessoal fazia? Tirava peças desta para colocar em outras. A CPI trouxe que era feita realmente uma bagunça com a questão de manutenção dessas ambulâncias. Tudo era feito sem a mínima de vistoria, as peças eram trocadas e ninguém, absolutamente ninguém da prefeitura ia conferir de perto se essas peças tinham sido trocadas. Para o advogado, a população não pode pagar pela má gestão da prefeitura. Aliás, quando o poder público deixa a desejar nessas situações, ele viola o princípio da eficiência previsto no texto constitucional. André Costa para o Jornal da Clube. A prefeitura não se manifestou até o fechamento desta edição. Agora ao vivo, Gislene Lopes traz mais informações. Gislene. Lembrando que a prefeitura pode ser responsabilizada pela demora no atendimento. Para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com o Dr. José Sebastião dos Santos, que é especialista em saúde. Doutor, o atraso no atendimento das ocorrências por falta de ambulância coloca em risco a vida do paciente, né? Boa tarde. Boa tarde. Em princípio pode colocar, vai depender da gravidade da urgência, enfim, do acidente, né? Isso tem que ser avaliado pelo médico regulador que está no controle desse sistema. Então é ele que define, em função da gravidade reportada, qual é o recurso a ser disponibilizado. Pode ser uma unidade de suporte básico ou avançada. Agora, existem tempos previstos para esse recurso chegar ao local em que o paciente se encontra. É aí que entra a questão da gestão também, da agilidade. Pelo que nós acompanhamos, os recursos que o município dispõe para o SAMU, em termos de ambulância, profissionais, ele é suficiente para o SAMU e para a região. Agora, precisa ver se esses recursos estão todos em operação.
né? Se eles forem bem utilizados, sem dúvida a população vai poder ter uma assistência de acordo com o preconizado. Agora, me parece que o tempo aí foi muito prolongado, né? O tempo estimado é em torno de 10 minutos para regiões urbanas e eventualmente 30 para regiões rurais. E o que precisa ser feito, e hoje nós temos recurso, inclusive computacional, é alocar melhor esses recursos em função da necessidade apresentada pela população, que ela é variável. Então tem regiões que a população demanda mais, tem regiões que demandam menos e é isso que tem que ser harmonizado. É onde a prefeitura pode ser responsabilizada por um caso mais sério, né? Mas, sem dúvida, toda vez que a população aciona o SAMU 192, ela já está dentro do sistema. E essas informações elas começam a ser registradas. Então, a pessoa já entrou no sistema de saúde. Então, o sistema de saúde ele é responsável por essa pessoa que está com um agravamento do seu estado de saúde a partir desse momento. Então, todas as ações de profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, elas passam a ser registradas e se o recurso necessário não for disponibilizado no tempo oportuno, sem dúvida o sistema e os profissionais podem ser responsabilizados. Doutor, em relação ao número de ambulâncias, como deve ser, principalmente aqui em Ribeirão Preto? Já está bem definido pela Política Nacional de Atenção às Urgências. Então tem uma proporção entre unidade de suporte básico e avançado por população. É isso que eu falo, Ribeirão tem 2 unidades de suporte avançado, tem em torno de 16 suporte básico. Olhando os números de chamadas e de encaminhamento de unidade de suporte básico e avançado, nós percebemos que há um certo equilíbrio, né, nesses números. O que a gente precisa ficar atento, como eu disse, são aos procedimentos, né? Então, os profissionais que trabalham precisam ficar muito atentos no sentido de avaliar a necessidade e estar disponibilizando esses recursos móveis. E lembrar que também nós temos muitas vezes uma necessidade que é social de transporte. E aí a saúde precisa discutir com a assistência social até onde vai o transporte que é realmente sanitário de saúde e aquele que já passa a ser um transporte de necessidade social. E me parece que não é o caso aí. Foi um acidente, sem dúvida, a gravidade tem que ser bem avaliada para saber que recurso que vai ser disponibilizado para o transporte, né? Se uma unidade de suporte básico, que tem um motorista e um técnico de enfermagem, ou de suporte avançado, que já vai o enfermeiro e o médico para tomar as primeiras medidas. Ok, doutor, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. E daqui a pouco a gente volta para falar sobre a nova unidade do restaurante Bom Prato aqui em Ribeirão Preto. É com você, Pucci. Ok, Gislene.